A quarta aula agora do curso de acompanhamento farmacoterapêutico no diabetes mellitus, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, né. Então, a gente ressaltou alguns detalhes, então a gente vai aprofundar esses tratamentos durante a aula, tá. Então, é importante explicar a esse paciente que as mudanças no estilo de vida, como essas intervenções podem prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né, para o paciente, porque, veja, o paciente já vai ter uma idade ali maior que 40 anos, geralmente, né, já pode ter uma obesidade e ainda vai realizar uso de vários medicamentos, dependendo do próprio paciente, e também de antidiabéticos orais, às vezes até insulina, no caso de uma hemoglobina glicada maior que 9% ali, de uma glicemia não controlada, certo? E também do diabetes mellitus tipo 1, né? Geralmente é um paciente, o diabetes mellitus tipo 1 é um paciente que ele já vai ter uma consciência maior da doença, né? Tenha mais facilidade em aderir a hábitos saudáveis para que exista uma redução de complicações crônicas, né. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Então, segundo a nossa diretriz brasileira de diabetes, a mais atualizada de 2024, ela vai falar aqui, ó, que as abordagens não farmacológicas, como intervenção nutricional, com foco no controle de peso, exercícios físicos, diminuição do tempo sentado, melhora na duração do sono, cessação do tabagismo e controle de estresse são recomendados durante todas as fases do tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Isso inclui também o nosso paciente ali com pré-diabetes. Comentei um pouquinho que o paciente pré-diabético, ele às vezes é mais resistente porque tem uma variação ali de glicemia, porém não é o diabetes mellitus em si, né. Então, às vezes há uma resistência maior de começar o tratamento até farmacológico indicado, quanto fazer essas mudanças de estilo de vida. Então, aí que a gente entra, né, para que a gente lembrando que a prevenção é a maior aliada da saúde do paciente, né, em todos os detalhes, né. Então, no paciente com diabetes mellitus tipo 2, isso é ainda mais real, né, a gente precisa que o paciente tenha adesão também desse tratamento não farmacológico. Então, vamos falar um pouquinho sobre a intervenção nutricional, né, alimentação saudável, né. Então, de acordo ali com a diretriz, ela vai falar que o tratamento nutricional pro diabetes mellitus tipo 1, não vai ser pautado mais em restrições alimentares, e sim um planejamento alimentar saudável, para que esse paciente possa ter um aporte calórico saudável, para também evitar a hipoglicemia. Novamente, né, esse paciente vai ter a insulina exógena sendo aplicada dependendo da glicemia dele. Então, se reduzir muito o aporte calórico, pode aumentar ainda mais a hipoglicemia, né. Então, um planejamento alimentar saudável com flexibilização nas escolhas alimentares, conjugando a quantidade de alimentos ingerida, em especial carboidratos, né, então isso, não tem como, né, restringir, vai ter que diminuir um pouco a questão dos carboidratos, principalmente com açúcar, né, e aproveitar carboidratos que sejam de cadeias maiores. Então, vai ter que flexibilizar por conta também da quantidade de insulina rápida ou análogo de ação ultra-rápida proporcional para cada refeição. Então, vai ter que haver um equilíbrio ali da quantidade de insulina e também da quantidade de carboidratos que vão ser ingeridos ali, tá? No tipo 2, né, é importante que a gente ressalte a alimentação saudável, né, a terapia nutricional, porque ela pode tanto retardar o surgimento do diabetes mellitus tipo 2, principalmente em pacientes pré-diabéticos, né, e também as complicações podem ser preveníveis por meio do bom controle glicêmico. Então, é uma matemática razoável até, né, se você tem um aumento
de glicose a ser ingerida, e o teu organismo já não faz o metabolismo da insulina certinho, vai ter a resistência à insulina, vai ter a deficiência na produção da insulina, então vai ter um controle glicêmico ruim. Então, quando a gente tem uma terapia nutricional associada, a gente vai ter esse controle sendo melhor feito. E o controle de peso vai vir através de uma alimentação saudável ali. Então, os objetivos da terapia nutricional são os de atender às necessidades nutricionais para atingir as metas glicêmicas desse paciente, obtenção e manutenção do peso saudável desse paciente, contribuir para os controles de pressão. Então, lembrando que tudo isso, né, quando a gente tem uma alimentação saudável, isso influencia em todo o nosso organismo, né? O nosso organismo não é só né, a pessoa que vai ter a diabetes, ou a pessoa que vai ter hipertensão, ou a pessoa que vai ter obesidade, mas ela vai ter um conjunto de fatores, um conjunto de ações metabólicas que esse organismo vai ter que trabalhar para compensar essa complicação, né? Então, é importante ressaltar essa terapia nutricional, né? Aqui, o controle da pressão arterial, dos lipídios, né? Então, o paciente, lembra que nosso paciente, o fator de risco dele também é o baixo dislipidemia, né? Esse mau controle do colesterol desse paciente. E vai atuar prevenindo as complicações crônicas microvasculares e macrovasculares associadas ao diabetes mellitus tipo 2. Então, nós como profissionais da saúde, né, a gente pode orientar uma ingestão melhor de fibras, melhor de vegetais, de legumes. Isso é o básico, né? Assim, óbvio que é interessante que esse paciente seja acompanhado pelo um profissional da nutrição, né? Eles que vão fazer esse manejo conforme a realidade da pessoa, né? Então, mas a gente pode ser um agente ali que vai cobrar, entre aspas, né, essa mudança de hábito na alimentação, principalmente. Uma coisa que é muito importante e muito interessante é que a gente possa orientar a família, né, ou que o paciente diabético também oriente a família a também entrar de forma mais saudável. Justamente porque se ela for mãe ou se ele for pai desse paciente, logo o filho desse paciente vai ter um antecedente familiar que você tem diabetes, né? Então, a necessidade da prevenção aí começa com essas pequenas mudanças aí de hábito. Certo? Então, muito bem, alimentação saudável, a gente vai orientar esse paciente a comer de forma mais saudável. E atividade física, né? Será que esse paciente vai já correr uma meia maratona, uma maratona, né? Vai nadar aí por 2, 3 horas? Não, a gente vai entender aqui que algumas atividades físicas que podem ser adequadas a esse paciente, né, com diabetes mellitus, devido a complicações crônicas desse paciente. Então, para lembrar dos benefícios da atividade física, nós precisamos lembrar sobre, novamente, o mecanismo de ação ali da insulina. O que a insulina faz? Ela vai tirar a glicose e vai levar para o músculo. O músculo vai fazer a captação dessa glicose para transformar em fonte de energia. Quando eu tenho atividade muscular, eu tenho um estímulo para que essa glicose seja captada e forme ali o glicogênio muscular, que é uma reserva energética, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, que vão ter diversos mecanismos, mas os músculos esqueléticos, eles são grandes captadores de glicose. Eles usam para obter a energia. Ao promover a contração muscular, a atividade física aumenta a absorção de glicose. Então, você deve lembrar aí, como a gente comentou sobre o mecanismo de ação ali da insulina, o quanto isso é importante para a redução da glicose sanguínea.
certo? Inclusive aquela dependente de insulina. Então, o efeito crônico dessa atividade física vai aumentar receptores de captação de glicose e diminui a resistência insulínica. Isso tá para como se fosse o oposto da obesidade, né? Ao invés da obesidade aumentar os captadores de glicose, eles vão diminuir, então vai deixar mais glicose ativa e vai aumentar a resistência insulínica, né? Então, é de grande importância as atividades físicas. A gente vai falar um pouco mais sobre as ações dela mais para frente, tá? Outra grande ação aí das atividades físicas, né? Ela vai melhorar a saúde dos vasos. Os grandes vasos ganham elasticidade, né? Então, por que que a atividade física também é recomendada pro colesterol? Imagina que a gente está com o vaso sanguíneo aqui, e se esse vaso sanguíneo não tiver uma boa elasticidade, vai começar a formar calotas aqui, impedindo a circulação do sangue normal. Se esse vaso sanguíneo for com maior elasticidade, não vai ter essas calotas aqui de gordura. Elas vão passando, elas vão ser influídas a serem descartadas ou a serem utilizadas como formação para hormônios no nosso organismo, tá? E também aqui, ó, vai ter maior elasticidade nos grandes vasos, e nos microvasos vão ser beneficiados pelo aumento da oxigenação dos tecidos periféricos, né? Então, tendo essa melhor oxigenação, vai diminuir aquela perda da sensibilidade dos músculos dos membros inferiores, tá? E também vai ter uma melhor modulação do sistema autônomo, prevenindo a neuropatia diabética, né? Então, a atividade física, né, tanto para o paciente com diabetes mellitus tipo 1, quanto para o paciente diabetes mellitus tipo 2, é necessária uma avaliação médica, né? Uma avaliação médica, um acompanhamento do profissional de educação física. Uma das coisas que o médico vai avaliar seria a avaliação de risco cardiovascular. Lembra também que antes de iniciar o tratamento farmacológico, o paciente já vai passar por essa avaliação? Pois bem, é a mesma avaliação, os mesmos exames ali para verificar se o quanto que o paciente tem condições de chegar à exaustão naquele exercício, a quantidade, a frequência desse exercício, né? Enfim, vamos verificar isso ali nos próximos slides, tá? Então, esses exercícios devem ser feitos de forma adequada, orientada, para que esses benefícios sejam ali vistos pelo paciente, né? O paciente que vai ter que entrar com uma frequência maior, ele vai ter um prejuízo, né? Uma dor um pouco mais forte, e ele não vai aderir a esses exercícios, né? Isso não vai fazer sentido para ele, né? Ou até, se a carga for maior, o paciente pode ter uma hipoglicemia, um desmaio, ou uma queda de pressão ali, se não tiver bem controlado. Então, é importante que isso seja bem orientado, que isso seja bem indicado para esse paciente, certo? Então, a gente vai verificar ali os exercícios recomendados com pessoas com diabetes. Isso tudo também está na nossa diretriz brasileira de diabetes deste ano. Então, vamos ver aqui que alguns exercícios, a maior parte dos exercícios, na verdade, não são exercícios que são difíceis de serem realizados, tá? Então, temos ali o exercícios com peso, com a musculação. Então, estimular a contração muscular
para melhorar a captação de glicose sanguínea, né? Então, exercícios com elásticos, esse é um pouco. Os elásticos hoje a gente encontra, né, para comprar, para fazer, mas é importante que a orientação desses exercícios, certo? E também os exercícios que utilizam o peso corporal como forma de sobrecarga, né? Então, é interessante esses exercícios que são exercícios resistidos. E os exercícios aeróbicos, né? Uma caminhada, uma corrida, a natação, a bicicleta. A natação e a bicicleta são menos comuns ali da gente fazer, né? Às vezes não é algo que será alcançável por este paciente, porém a caminhada e a corrida podem ser feitas até ali uma caminhada de 30 minutos, no bairro mesmo, ali numa praça, alguma coisa mais praticável para esse paciente, né? E ele não vai começar com algo, 1 hora de exercício, né? Ele vai começando aos poucos, vai caminhando aos poucos, até para evitar lesões relacionadas a esse exercício. Esse não é o objetivo. O objetivo é que esse paciente seja ali bem orientado nessa questão. Então, uma das coisas importantes, né, antes desse paciente correr essa meia maratona, essa maratona inteira, então é importante verificar se esse paciente já possui alguma complicação crônica, né? Essas complicações crônicas vão ser ali uma dificuldade a mais para este paciente, né? Então é importante que seja bem orientado, a gente vai falar sobre isso nos próximos slides, né? Então, não é o nosso papel prescrever o tipo de exercício, as intensidades desses exercícios, né? Mas a gente pode, primeiro indicar a esse paciente e referenciar ao profissional médico sobre a necessidade da atividade física que esse paciente precisa ter, né? Não dá para permanecer do jeito que está, né? Não dá para ficar na mesma posição, na mesma situação e buscar resultados diferentes, né? Então, é importante que antes dele realizar essa atividade física, né, após a sua orientação, que ele procure uma avaliação cardiovascular mais completa, principalmente se ele já tiver um infarto, uma insuficiência cardíaca, né? Então, é importante que isso seja avaliado antes. E também para que ele possa ser acompanhado por um profissional de educação física na academia, uma academia que seja preferencialmente ali perto do bairro, para que ele não tenha tanto problema de locomoção, né? E também uma forma de incentivo também a que os familiares também acompanhem esse paciente, porque isso estimula que ele faça essa atividade física. É muito mais difícil você continuar uma atividade física sem nenhum estímulo, né? Então é importante que, mais uma vez, a importância do acompanhamento familiar ali, né? Na próxima aula, a gente vai ver como essas atitudes, né, podem influenciar a família também, na questão de metas e controles, para que elas sejam nossos aliados ali no controle da glicemia. Então, aqui tem algumas condições desse paciente, complicações crônicas deste paciente, algumas limitações que esse paciente pode ter, as recomendações na realização desse exercício e também restrições que esse paciente deve ter, modalidades sugeridas para este paciente. Então, vou pegar aqui o exemplo da neuropatia periférica sensitiva. Então, qual que vai ser a limitação desse paciente? A gente conversou um pouquinho na aula 1, na parte de complicações crônicas. Essa aqui, ó, perda da sensibilidade protetora dos membros inferiores, né? Então, ele vai ter um maior risco de lesões osteomioarticulares e ulcerações. Então, a importância aí da gente entender a limitação desse paciente, né? Então, qual a recomendação que é feita para esse paciente na prática desse exercício, né? Então, sempre inspecionar o interior dos calçados, né?
tá com alguma lesão, colocar ali um tênis, uma meia apropriada a esse exercício, de repente uma proteção ali no calçado, uma prótese de repente, né, ali de macia para que ele possa fazer esse exercício. E uma das restrições é evitar exercícios de impacto resistido sobre os pés. Então, evitar exercício com impacto repetido sobre os pés. Então, esteira, caminhada prolongada, né? Uma corrida e uso de escadas, né? Então, são algumas restrições. O que esse paciente pode realizar? Então, a gente tem aqui, ó, braquiergometria, hidroginástica, natação, remo, bicicleta estacionária, aquela bicicleta mesmo na academia, né? E também exercícios de musculação sentado, para que ele não tenha a sobrecarga nos membros inferiores, tá? Vou passar aqui, ó, a retinopatia, que é aquela complicação crônica microvascular, né? Que afeta oxigenação ali no canal oftálmico, né? Então, ele vai ter uma redução da acuidade visual, ele vai ter um risco de hemorragia vítrea e descolamento de retina. Então, qual que é a recomendação? Então, após a coagulação, ou um tratamento de fotocoagulação a laser, aguardar de 3 a 6 meses para reinício do tratamento, né? Então, o paciente teve esse descolamento da retina, teve esse sangramento, né? Essa hemorragia vítrea, ele vai precisar ter um período que não vai conseguir realizar exercício, porém, é um período curto, né? Então, incentivar esse paciente a voltar a esse tratamento não farmacológico aí, tá? Então, evitar uma atividade moderada, né? Evitar exercícios com manobra de Valsalva, com levantamento de peso. Evitar, além dos exercícios acima, salto, luta e esportes competitivos, né? Então, na luta, ele vai ter um contato direto ali, pode ter ele não vai conseguir realizar essa atividade física por conta dessa perda da acuidade visual, né? Então, exercícios com esportes com raquetes, né? A bolinha vir no olho, né? Imagina. Então, isso pode prejudicar esse paciente. E aqui é recomendado analisar caso a caso. Então, quais exercícios esse paciente vai realizar? Realizada uma avaliação caso a caso. E também, esse aqui é interessante, da nefropatia. Lembra ali que a nefropatia e as consequências de insuficiência renal, o quanto isso fica, né, de difícil controle, tem alguns aspectos interessantes nessa planilha aqui. Ele pode ter fraqueza, náuseas, intolerância a alguns exercícios, né? É recomendada uma elevação transitória ali de descarte de proteína na urina, né? E também evitar o risco de hipoglicemia, né? Porém, não há restrições no exercício desse paciente e também precisa avaliar, né, o caso a caso. Não há alguma modalidade que é totalmente indicada aqui, tá? Então, ele provavelmente vai ter que fazer o controle através da alimentação saudável, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o controle de peso e a obesidade, né? Então, precisamos ressaltar para esse paciente que é importante a importância da perda de peso ali, porque o excesso de peso está associado à resistência insulínica e ao agravamento do diabetes mellitus tipo 2. Então, a gente está numa sociedade, né, que a gente costuma comer comidas rápidas, de baixa mastigação, até algo muito, muito rápido. As crianças desde cedo no computador, no tablet. Então, vai ter o aumento da ingestão de calorias e pouco peso. Então, isso vai proporcionar a obesidade, né? Então, isso está completamente associado com alimentação saudável e também com a prática de atividades físicas diárias.
Então, precisa ter um déficit calórico moderado. O paciente precisa ter aquele monitoramento do peso e mudanças comportamentais na questão da comida. Porém, é necessário que haja metas realistas para esse paciente, né? O paciente não vai conseguir perder 20 quilos de uma vez, a menos que de repente faça uma cirurgia ali para reduzir, uma cirurgia bariátrica, né? Então a gente precisa ser realista com esse paciente, né? Mas incentivar que uma perda de 5 a 10% desse peso corporal pode ter ali um impacto significativo no controle da glicemia. Hábitos nocivos. Essa parte, até a parte da obesidade, da perda de peso, são atitudes, né? São mudanças comportamentais que não são fáceis de realizar, porque o paciente pode ter dificuldade de aderir a esses tratamentos. Porém, essa orientação aqui de eliminar hábitos nocivos é bem mais difícil, né? Porque o tabagista é uma questão de adicção ali na nicotina, né? Então, é comportamental também. Então, vai ter uma dificuldade maior, mas é importante a gente ressaltar que os efeitos adversos do cigarro, né, vão ser complicações que vão trazer ali a longo prazo. E as complicações do cigarro, elas atuam nos mesmos órgãos-alvos que a diabetes, né? Então, o controle ali da glicemia no sistema nervoso central, a questão do aumento do apetite, de repente, e também fora as complicações cardiovasculares que já vai proporcionar ali, tá? Então, é importante que a gente ressalte, mesmo com a dificuldade, mesmo com essa intolerância do paciente, trazer à tona essas complicações que podem ter ali, né? Então, ressaltar a importância de se livrar desses hábitos nocivos do tabagismo. Na questão do consumo do álcool, orientar sobre ou o consumo moderado ou o não consumo do álcool, devido a que o álcool traz consigo a própria glicose, né, em outra forma. Então, é importante que o paciente saiba dos riscos. Exemplo, a hipoglicemia após o consumo de álcool. Pensa nesse paciente. O paciente é diabético e ele tem ali o hábito de tomar uma cerveja e tudo mais, algumas vezes por semana, mas ele também faz uso de insulina, faz uso de outros antidiabéticos orais, né? Então, é importante que a gente oriente esse paciente em relação à hipoglicemia após o consumo do álcool, porque isso pode proporcionar um desmaio ali, né? Porque, veja, os antidiabéticos orais, alguns vão causar hipoglicemia, a própria insulina também, dependendo se não for corrigida ali, pode trazer uma hipoglicemia. Então, esse paciente pode ter ali um coma alcoólico, né? Então, é importante a gente tocar nessas questões, né? Sono e estresse, né? Hoje a gente dorme muito mal, né? As nossas condições de trabalho geralmente não trazem mais estresse, né? Enfim, mas é importante ressaltar a importância de um sono, porque é durante o sono que alguns metabolismos acontecem, inclusive sobre a glicemia, o controle da glicemia durante o sono. Também os níveis de cortisol, que é um dos hormônios aí que desencadeia o estresse. Então, o hábito de um sono, né, bom, isso vai fazer com que traga uma importância ali na redução de glicemia desse paciente. Orientar esse paciente a realizar a higiene do sono, né? Hoje é muito mais fácil a gente controlar pela tela, então até a gente coloca
o nosso despertador através da tela, e é a última coisa que a gente vê e a primeira coisa que a gente abre quando acorda, né? Então, limitar o uso de telas antes de dormir, isso a gente consegue ver através de dados do Instituto do Sono ali, né? Evitar telas antes de dormir, reduzir um pouco a questão da luz antes de dormir, né? Hoje em dia a gente tem aquelas lâmpadas que são smart, né? Que você pode controlar ali o controle da luminosidade. Até no celular tem alguns que têm a proteção ocular, então incentivar o uso dessas ferramentas para que haja uma melhora desse sono desse paciente, né? Também evitar comer logo antes de dormir, né? Ter um intervalo aí de umas 2 horas antes de comer. Isso vai fazer bem, tanto na questão esofágica, né? Na questão ali do estômago, quanto na melhora do sono, desse paciente, né? Então, de principais pontos aí que a gente deve reafirmar e sempre ressaltar a importância deles, seria a alimentação saudável, a atividade física e o controle de peso, né? Eles são pilar fundamental no controle do diabetes tipo 2, principalmente, né? A gente precisa lembrar esse paciente que a mudança no estilo de vida vai reduzir significativamente a progressão da doença e também do uso de medicamentos. Então, o paciente hoje, às vezes, se sente até deslocado e também sem esperança de que esse tratamento resolva. Você pode incentivar esse paciente a realizar esses tratamentos não farmacológicos, porque isso pode reduzir um pouco o uso de medicamentos. E também, principalmente, né, a questão das complicações crônicas, né? Essas ações são todas para evitar uma complicação maior e até o óbito, né, para essa doença. Quando a gente se lembra desses dados alarmantes, a gente pode ressaltar essas informações na orientação desse paciente, né? Então, incentivar, né, esse paciente a realizar a prática de exercícios físicos diários. Fala que pequenas mudanças geram grande impacto, né? Talvez ele não consiga correr uma maratona, mas fazer uma caminhada ali de 30 minutos a 1 hora, realizar o controle da ingestão de alimentos dele, vai ter um reflexo positivo ali no tratamento e na redução de complicações crônicas, né? Então, incentivar a adesão do tratamento, né? Essa também é uma medida não farmacológica, é uma medida que nós, como farmacêuticos, somos responsáveis por isso, né? Então, a gente vai falar sobre isso na próxima aula com mais ênfase, ênfase na questão de conhecer esse paciente, de entender os aspectos socioeconômicos desse paciente, mas é importante que ele siga com o tratamento tanto não farmacológico quanto o uso desses medicamentos. Eles são como se fosse uma corrente, né? Uma não vive sem a outra. Elas são importantes juntas e é importantíssimo que o paciente entenda esse tratamento não farmacológico, entenda que isso pode diminuir as complicações crônicas e também aumentar a vida dele, né? O dado alarmante que a diabetes é a maior causa principal em pessoas até 60 anos, é bem alarmante, né? Então a gente precisa não assustar esse paciente, mas acolher esse paciente para que ele possa ter essas mudanças de estilo de vida praticáveis no seu dia a dia, certo? Então é importante a gente ressaltar esses pontos com o paciente, né? Então essa aula hoje fica por aqui. Espero que tenha conseguido entender
a importância de todas essas mudanças no tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2, dos principais impactos aí de uma alimentação saudável, da prática de exercícios físicos, e também que isso também seja um incentivo para nós, como profissionais da saúde, né? Às vezes nós nos abrimos mão da nossa saúde para cuidar do nosso paciente, devido à correria do trabalho, porém fica um alerta aí para a gente, que a gente possa também buscar esses hábitos saudáveis, para que isso também seja um incentivo para o nosso paciente, né? Então, estimular ele a procurar o profissional médico para verificar qual a carga, qual a frequência que esse paciente vai fazer uso, né? E também a questão de hábitos nocivos, né? Que esse paciente reduzindo ou até num cenário positivo, cessando esses hábitos nocivos, o quanto isso pode ser, pode ser positivo para o tratamento do diabetes, certo? Então, esta aula fica por aqui. Espero ver vocês na próxima aula.